Bem, vamos falar então da última forma de tributação, também chamada de forma tradicional de tributação. Se a empresa não se enquadra no Simples, ela necessariamente vai cair no lucro presumido ou no lucro real. A tributação segundo o lucro presumido ou lucro real também tem a ver com a questão do faturamento da empresa. Bem, quais são os tributos que incidem normalmente numa empresa, seja real ou presumido? Imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, programa de integração social, também conhecido PIS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, ICMS ou ISSQN, dependendo da tua atividade. ICMS, lembrando, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, e o ISSQN é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então, são os 6 tributos que, de maneira geral, vão incidir. Claro, além disso, tem a contribuição previdenciária patronal. Bem, o que a gente pode estabelecer em relação ao imposto de renda à pessoa jurídica? Vocês já sabem que é um imposto que é instituído pela União e que o fato gerador é auferir renda. No caso da pessoa jurídica, auferir renda da pessoa jurídica. Com relação ao lucro real e lucro presumido, tem uma diferenciação, tá? A base de cálculo, quando é tributada pelo lucro real, vai ser efetivamente o lucro que a empresa teve. E quando for pelo lucro presumido, vai ser 10% do faturamento. Eles vão presumir que a tua empresa teve 10% de lucro e a tributação vai se dar em cima desses 10%. E o período de apuração é um período trimestral. Então eu tenho datados 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano. É o momento em que você paga o imposto de renda da tua empresa. Bem, no caso então do lucro real, eu vou oferir qual é o lucro que minha empresa teve e sobre esse lucro eu vou fazer incidir a alíquota de 15%. No caso do lucro presumido, eu vou pegar os 10% do faturamento da minha empresa e vou incidir 15% sobre esses 10%. Quando eventualmente você presta serviço para uma empresa, em algumas situações pode acontecer de haver retenção na fonte desse imposto, tá ok? Então é importante que vocês saibam, aquele 1,5% que eventualmente é retido é esses 15% sobre o 10%. Em empresas que têm um lucro mensal superior a R$20 mil, há um excedente de imposto que é 10% sobre esse excedente do lucro. Se a tua empresa fatura 30 mil por mês, 10 mil eu vou ter a incidência dos 15% e os 20 mil restante eu vou ter a incidência de 10 mais 15%, ok? Então, essa é a diferença quando eu falo então de lucro real e lucro presumido no caso do imposto de renda. Além do imposto de renda, eu tenho também a contribuição social sobre o lucro líquido. A contribuição tem como base de cálculo também o lucro real, no caso, e o lucro presumido. Qual é o fato gerador? Vocês vão achar isso estranho, mas o fato gerador também é auferir renda, igualzinho ao imposto de renda. Lembra aquilo que eu falei que não podia? Pois é, nesse caso pode. O período de apuração também é trimestral, com as mesmas datas do imposto de renda. Portanto, você vai pagar o IR e a contribuição social sobre o lucro líquido nas mesmas datas, 4 vezes ao ano. Como é que incide? Se eu for tributada pelo lucro real, eu vou ter uma alíquota de 9% sobre o meu lucro. Se eu for tributada pelo lucro presumido, eu vou ter uma alíquota que vai incidir sobre minha base de cálculo presumida. Nesse caso, achem estranho, mas é isso mesmo. A Receita presume que a minha alíquota é de 12%, que o meu lucro, é de 12%. Lembra lá que no imposto de renda era 10%? Pois é, aqui é 12%. E vai ter então a incidência dos 9% de alíquota sobre os 12% da base de cálculo. Se vocês forem acompanhando a aula, olhando para o PowerPoint, vai ficar um pouquinho mais fácil de visualizar isso. Então, essa é a diferença. 9% é a alíquota, incide ou sobre o lucro real ou sobre a base de 12% no lucro presumido. Então, além do IR, da contribuição social, eu vou ter o PIS e o COFINS. O fato gerador, então, é o faturamento mensal.
A base de cálculo é o total das receitas auferidas, e sobre o total das receitas auferidas vai incidir a alíquota. Se for o regime cumulativo, de 1,65%. Se for o regime não cumulativo, de 0,65% sobre o faturamento mensal. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social, também chamada de COFINS, tem como fato gerador auferir receita, novamente, tá? A base de cálculo é o total das receitas auferidas e a alíquota é de 7,6% para o regime cumulativo e de 3% para o regime não cumulativo, sobre todo o faturamento. Além disso, se, por exemplo, você presta serviços, tem que pagar o ISS-QN. Lembra que eu comentei do autônomo? Pois é, a lógica continua a mesma. A competência para tributar, ou seja, o sujeito ativo é o município, o contribuinte é o prestador de serviço, e do caso específico que a gente vai falar de Porto Alegre e da atividade de engenharia, vamos lá. O fato gerador, prestação de serviços que estão na lista lá da Lei Complementar de Porto Alegre. Base de cálculo, o preço do serviço. A alíquota, ela pode ser de até 5%, mas em regra geral, para prestações de serviços relacionados com a engenharia, é de 4%. Isso está previsto dentro, especificamente, da Lei Complementar de Porto Alegre, deixando isso bem claro, tá? Eu vou ter outras atividades, só para dar um exemplo para vocês, né? Como, por exemplo, desenvolvimento de sistemas e softwares, é 2%. Transporte público, 2,5%. Diversão pública, 2%. E, no caso específico da engenharia, 4%, tá ok? Lá no material tá a lista dizendo quais são todos os serviços que estão incluídos nessa alíquota específica. Se eventualmente eu trabalhar com fornecimento de material, daí eu vou ter que olhar a legislação estadual. No caso do Rio Grande do Sul, é a Lei 8820 de 89, e as alíquotas, dependendo do que for comercializado, vão ser 0%, geralmente para a cesta básica, 7%, 12%, 17% ou 25%. Lembrando que o fato gerador do ICMS é a comercialização, circulação de mercadorias. A base de cálculo vai ser então o valor, né, dessa comercialização, e a alíquota vai ser estabelecida para cada um deles. Então vocês vão verificar se a empresa de vocês trabalha com comercialização, com prestação de serviço. Vai ser o ICMS ou o ISS-QN. Por fim, eu tenho que pagar também a contribuição previdenciária patronal. Lembra, a empresa ela é responsável por pagar a contribuição previdenciária patronal e por reter do empregado a contribuição previdenciária do empregado. Então, ela vai reter aquilo e vai complementar, quando ela for pagar para o INSS, a parte dela. A lei que regula isso é a 8212, lembrando só disso, né? Considera-se empresa qualquer firma individual, sociedade que assume o risco de uma atividade e equipara-se à empresa, ou seja, ao sujeito passivo, contribuinte individual, cooperativa, associação ou entidade. Se você empregar alguém, você vai ter que pagar isso. Se você contratar um autônomo, você vai ter que pagar isso. E quanto que é isso? É 20% sobre o total das remunerações pagas a título, né, de trabalho durante todo o mês. Você pega a tua folha de pagamento e ali você faz incidir 20%. Adicionalmente, dependendo do risco da atividade, você vai pagar 1 ou 2 ou 3%. E além desses valores, eventualmente você vai pagar também, é obrigatório, aquelas contribuições do Sistema S, dependendo de qual você se enquadra especificamente. Bem, com relação à contribuição patronal, eu só vou destacar que o fato gerador é remunerar empregados que prestem serviço, a base de cálculo total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, e a alíquota vai ser 20%, 1, 2 ou 3. Lá no material de vocês estão os links para vocês poderem olhar um pouco mais, porque eu sei que a tributação é complexa, mas vale a pena conhecer para poder escolher a melhor forma para a empresa que vocês vão ter, certo?